Mas vamos voltar para o nosso primeiro bloco, porque nós estamos aqui, Sr. Manuel, começando esse primeiro bloco aqui. Tem a introdução lá, que é aquela primeira parte dos dias da criação, e aqui começa o primeiro bloco, que é uma história importantíssima. Primeira coisa que nós vamos dizer aqui sobre o cenário. Uma criação ampla, mas Deus, o Senhor Deus, constrói um jardim, uma estrutura cercada. Porque a ideia de jardim aqui é algo que está cercado, que está delimitado. E Éden é uma expressão que significa exuberante, delícias, maravilhoso. Então, um jardim de Éden, não é o jardim do Éden, é um jardim de delícias, um jardim de exuberâncias, um jardim de belezas, de frutos, de abundância, que Éden significa isso. Agora aqui tem uma coisa bonita. A expressão em hebraico, né, para jardim, ela é traduzida, olha, esse é um ponto fundamental para a gente aqui. Quando foram fazer a tradução da Bíblia hebraica para o grego, porque o povo hebreu ficou um tempo sob o domínio de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Isso foi mais ou menos 200 a.C. Então, com aquele contato com o povo grego, o povo hebreu sentiu a necessidade de fazer uma tradução para o grego. E diz a lenda que chamaram então 70 sábios para fazer a tradução do Velho Testamento para o grego, do hebraico para o grego. É a chamada versão dos 70, Septuaginta. E aí, como que eles traduziram jardim? Paraíso. Daí vem a palavra para, o paradise. Paraíso é jardim. O paraíso do Éden ou o jardim de Éden. Paraíso de Éden ou jardim de Éden. O que nos faz pensar na conversa que Jesus teve com o ladrão que se arrependeu, né? Eu te digo hoje, que o texto não tem vírgula. Então você tem que tomar uma decisão onde você põe o hoje, que o hoje é um advérbio. E aqui tem dois verbos, portanto duas orações. Aí você tem que tomar uma decisão. Onde você vai colocar o advérbio? Porque o texto, ele não tem separação de palavras, nem de letras. É uma letra após a outra. E no grego você pode jogar as palavras para cima e deixar cair e colocar em qualquer ordem. Porque o que indica se é sujeito, se é predicado, é a terminação. Então você pode dizer assim: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou eu te digo, estarás hoje comigo no paraíso. Então tem isso aí. Mas o paraíso, estão falando, que paraíso? O paraíso é o jardim. É esse jardim aqui. É o retorno ao jardim. Porque tudo, e aqui está o drama, né? Nós temos uma situação no jardim, o ser humano quebra o pacto de fidelidade. A palavra fidelidade em hebraico é emuná, que é a mesma palavra de fé. Em latim é fides, né? Significa fé e fidelidade. Então, há um compromisso, vai comer dessa aqui, mas dessa árvore não comerás. E o compromisso é quebrado, então um pacto de fidelidade foi quebrado, um pacto da fé, e toda uma história se desenrola por conta do afastamento voluntário do ser humano de Deus. E por conta do afastamento de Deus, o ser humano sai do jardim, com a promessa de voltar ao jardim. Então, a conversa de Jesus com o ladrão arrependido é uma retomada desse texto que nós vamos começar a estudar agora. Porque o drama aí de Adão e Eva, que vai culminar, nós vamos perceber aqui, um erro que começa pequeno, fala, mas gente, uma coisa tão pequena. E esse é um outro sentido bonito também do texto. A partir do momento que rompeu-se a relação com o Criador, através de um pequeno gesto, o mal começa a assumir uma progressão exponencial. O mal vai só se agravando. Só se agravando, só se agravando. Essa é a história da narrativa bíblica. E quanto mais o mal se agrava, mais o ser humano vai entrando na violência, no crime, na maldade, na truculência, num afastamento cada vez maior de Deus. Então, esse ladrão na cruz que se arrepende é o símbolo, então, talvez desse auge do afastamento de Deus e desse desejo de regressar ao seio do Pai, a uma situação de comunhão com Deus que, metaforicamente, representa a volta ao jardim de Éden, ou a volta, se quiserem em grego, ao paraíso. Não. Então,
a gente percebe que é uma narrativa grandiosa, né? É um drama para lá de shakespeariano, muito bem desenhado, muito bem articulado, com muitos trocadilhos, com muita ironia. O texto bíblico ele tem uma ironia espiritual, ele tem uma... A gente vai ver aqui, por exemplo, a questão da serpente, né? Ela diz que ela é a mais astuta, né? Arum, né? E aí, olha que interessante aqui, quando ela é amaldiçoada, né? Você usa um trocadilho aruan, é mesmo radical, mas brincando com as palavras, né? O astuto fica maldito, olha que interessante. Tem todo um jogo aqui, nós vamos ver isso com calma, né? Vamos ver isso com bastante calma. O que acontece aqui nesse texto? Outra questão que a gente queria chamar bastante atenção aqui, nós já tínhamos falado sobre isso, é um jogo de palavras. Adamá é terra, Damá é vermelho. Adamá é a terra vermelha. Daí, a tradução aqui ter optado por barro. Adão é o que saiu do barro. Então, é o terrestre. Isso é bonito também. Adão é o ser humano, mas o ser humano, o terrestre. O terreno, melhor dizendo. Não é o extraterreno. E nós não estamos aqui falando de ufologia, não, pelo amor de Deus. Né? É o terreno, o terrestre. Aquele que é formado dos fluidos da terra. E ele é modelado. Modelou o homem com pó, né? E é bonito isso também, com o pó, com a parte mais fina da terra, com o manancial que subia da terra para regar. Então, esse jardim, ele era cheio de ar. E olha aqui que mais bonito aqui. O Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. Bonitas de ver e gostosas de comer, o que dá a ideia de um banquete. O Jardim de Éden é um banquete. Isso é muito importante, porque várias parábolas de Jesus vão falar de um banquete, não é? Inclusive o Salmo que a gente adora recitar, que é o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Olha aí o tema do Éden. E ele termina, estranho, né? Prepara um banquete diante dos meus inimigos, meu cálice transborda. Está retomando esse tema do banquete aqui. A gente pode lembrar da festa nupcial de Jesus, né? Que é um banquete de casamento. Então, tudo isso está sendo retomado. Então, as árvores, né? Eram formosas de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida estava no meio do jardim, mas a árvore do conhecimento não fala onde ela estava. Na conversa da serpente com Eva, ela pergunta assim, mas qual foi a ordem que Deus te deu? Ah, porque eu não comi a árvore que está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi dito isso, que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Bom, bastou isso para que os sábios hebreus comentassem o seguinte: essa é a diferença entre desejo e consciência. O desejo faz a gente colocar as árvores no meio do jardim, a que a gente quer. A consciência faz com que a gente identifique qual é a verdadeira árvore que está no centro. Então, o desejo elege e coloca. A consciência descobre. Não é que não está claro. O texto né? Ele diz assim, ó, a árvore da vida no meio do jardim. Então, ele criou, né? Fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a mesma, é outra. A árvore da vida, onde que ela está? No meio do jardim. E criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde que ela está? Aí você que vai colocar. Aí a criatura que vai eleger a árvore. Onde ele vai colocá-la? Então a diferença entre desejo e consciência. Não é? Então, bonito isso por quê? O desejo
centraliza e faz com que coisas que não são centrais se tornem centrais. Coisas que não são importantes se tornem importantes. Elas não são importantes. Mas, agora olha aqui. Quando Jesus vai a Betânia e entra na casa de Marta e Maria, Maria fica quietinha na frente de Jesus. Para tudo. E Marta começa a arrumar a casa. Jesus entrou na casa dela e ela está preocupada em varrer a casa. Como nós estamos distanciados de Marta, a gente consegue, hoje, 2000 anos, olhar para Marta e falar, tadinha da Marta, né? Ela não entendeu a visita que ela recebeu. Não é? Ela não entendeu. Porque Jesus entrou com a casa dela, está preocupada em varrer uma casa, essa casa nem existe mais. E a varrida que ela deu, no dia seguinte ela precisou varrer de novo. E Jesus não voltou lá mais, né? Então, Maria colocou Jesus no centro. E Marta colocou a varreção da casa. Aí, o que ela pensa? E não tem mais, né? Ela ainda acha ruim com Maria e briga com ela. Não. E ainda põe Jesus no meio. Chama Jesus e fala, eu queria que você falasse com Maria. Ué. Não é possível? Eu vou arrumar essa casa sozinha? E ela fica sentada aí só conversando? Ainda queria que Jesus endossasse. Aí Jesus vira para ela e diz assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Tem uma coisa que tem me chamado a atenção, são as referências indiretas que toda hora Jesus faz ao texto de Gênesis. Quando perguntaram para ele sobre o divórcio, ele fala, no princípio não era assim. Fazendo referência ao texto de Gênesis. Aqui também com Marta. Com ladrão a mesma coisa. Fez referência ao jardim. Está vendo que interessante isso? E aqui ele fala com Marta isso. Olha, peraí. Está cheio de árvore formosa e bonita no jardim, mas qual está no centro? A que está no centro é a árvore da vida. Mas você pode eleger outras que estão periféricas, que não são centrais, que não são prioridades e torná-las prioridade. Por um equívoco do desejo ou por uma ilusão da consciência. Você acha que está consciente, mas não está consciente. Por exemplo, Frederico Figner. Ele achava que era um espírita que estava consciente que estava bem. Aí desencarnou e viu que não estava bem. Então ele estava consciente ou ele estava na ilusão da consciência? Estava na ilusão. A situação real dele não era a que ele pensava que era. Então aqui Jesus fez esse... Porque quando Jesus fala, ele não está só resolvendo aquela situação da Marta lá varrendo a casa. Jesus está aproveitando aquele quadro para dar uma lição imortal, imperecível. Qual que é a lição imperecível? Marta, você está tomando o acessório pelo principal. Você está focando no que é para lá de secundário e esquecendo o que é primordial. Uma só coisa. E aí você está se afadigando, está ansiosa. Que foi o que Eva fez. Por que isso é importante? Só para a gente concluir. Foi o que Adão e Eva fizeram. O que Adão e Eva fizeram. Você tem uma árvore no meio do jardim, que é a árvore da vida, e centenas de árvores à sua disposição, menos uma. Você quer essa uma. Tem um problema de conexão, de consciência, e aí o drama vai se desenrolar.